Olá, gente! Tudo bem com vocês? A nossa aula de hoje é de português. Então, para a gente começar a nossa aula, já pega aí o seu livro integrado e o caderno, tá? Para a gente anotar nossas atividades. Para essa aula de hoje, nós vamos estar revisando o capítulo 1, a ciência dos alimentos, da unidade 2, né? As descobertas continuam. Como diz aí o próprio texto, né, nós vamos estar vendo textos sobre alimentos, mas qual é o gênero textual que nós estamos estudando? Vocês lembram? Então, gente, o gênero textual que a gente está vendo é o artigo de divulgação científica, que traz nesses textos, né, informações científicas de determinado assunto. No caso aqui, a gente vai estar com certeza vendo textos sobre alimentos, né? O nome do capítulo já diz tudo, né? A ciência dos alimentos. Então, a gente vai estar vendo os textos de divulgação científica sobre os alimentos, tá certo? O capítulo apresenta alguns textos de divulgação científica. 3 estão bem na abertura do capítulo. Refeição misteriosa, que fala sobre a pimenta. Amargou a boca, que fala sobre a banana. E você sabia que fala sobre o chocolate. Os textos de divulgação científica têm o objetivo de levar os leitores informações sobre descobertas, pesquisas e estudos científicos. Eles utilizam uma linguagem formal, mas não abusam dos termos científicos para que todos possam entendê-los, já que o objetivo é compartilhar conhecimento. Alguns desses textos, como os que você leu, são direcionados especialmente para crianças e jovens. Então, gente, depois de observar esses textos, nós vamos treinar um pouco a nossa interpretação textual através de um texto aí que fala algumas informações sobre o golfinho, né? Não é um texto sobre alimentação, mas é também um texto de divulgação científica que é destinado aí para as crianças. Então, ele tem uma linguagem bem simples, fácil de ser compreendida, e vocês irão ouvir a leitura. Eu vou fazer a leitura exatamente porque se você tiver dificuldade de enxergar e de ler através da imagem, né? Você pode escutar o áudio da leitura da tia. Então, vai escutando aí o áudio, observando as informações que ele está passando e depois você vai anotar aí as questões para responder no caderno, tá certo? Se for necessário, na hora de responder, você pode voltar ao vídeo e ouvir de novo a leitura do texto, tá certo? Logo após o texto, a leitura que você vai ouvir, você vai anotar aí as questões no seu caderno e você pode continuar a sua aula e deixar para responder todas as questões no final, tá certo? Golfinho. Todo mundo pensa que o golfinho é um peixe, mas não é. Ele é um mamífero, assim como a baleia. Vive nos oceanos e mares de todo o mundo, perto ou longe dos continentes. No Brasil, pode ser visto ao longo de todo o território, do Nordeste ao Rio Grande do Sul. Sua alimentação consiste principalmente de peixes e lulas, mede de 1,5 a 3,5 metros de comprimento e pode pesar até 110 quilos. O período de gestação é de 10 a 11 meses. Os filhotes nascem com um pouco menos de 1 metro e são amamentados durante cerca de 14 meses. A fêmea tem um filhote a cada 2 ou 3 anos. Esse animal vive em média 20 a 35 anos. Os golfinhos vivem em grupos que podem chegar a milhares de animais, entre os que vivem no oceano. Na costa é possível ver até 500 golfinhos juntos. São ágeis, velozes e acrobatas, saltam e nadam na proa de embarcações. As vocalizações incluem vários estalos e assobios. Sabe-se que o golfinho comum pode mergulhar até 280 metros, ficando embaixo d'água por cerca de 8 minutos. Depois, ele tende a subir para respirar. Agora, pega o seu caderno, dá uma pausa no vídeo e anota a atividade. Se você quiser, pode responder agora. Se não, deixe para responder todas as questões no final do vídeo. Bom, gente, aí dentro desse capítulo, nós também temos aí o uso do G e do J na escrita das palavras. E é muito importante que você observe essa explicação,
e veja corretamente como se escrevem as palavras para a gente conseguir identificar a escrita correta e como eu devo usar corretamente essas duas letras, já que elas, em alguns fonemas, têm o mesmo som, né? Quando eu junto a letra G com a letra A, O e U, elas têm o som de Gá, Gó e Gu. Porém, quando eu junto elas com as vogais E e I, elas têm o som igual ao do J, Gé e Gi. Então, é por isso que muitas pessoas sentem dificuldades na hora de escrever uma palavra com essas vogais e se perguntam se é com o G ou com o J. Então, preste atenção na explicação e vejam aí para que vocês possam identificar com mais facilidade, tá certo? Veja algumas regrinhas do emprego da letra J. Nas formas verbais terminadas em já. Verbais quer dizer verbo, ação, viajar, arranjar, despejar. Nas palavras de origem tupi, africana ou árabe, como jiboia, pajé, manjericão, moji, canjica. Nas palavras derivadas de outras que já apresentam a letra J, como cereja, cerejeira, laranja, laranjeira e loja, lojinha. Usamos a letra Z para os substantivos terminados em agem, igem e ugem, como miragem, coragem, barragem, etc. Para as palavras terminadas em ágio, égio, ígio, ógio e úgio, como contágio, privilégio, litígio e etc. Também usamos nas palavras derivadas de outras com a letra G, como engessar, de gesso, e faringite, de faringe. Agora dá uma pausa no vídeo e copie a segunda questão. Copie as palavras no seu caderno, completando-as com G ou J. As palavras que estão aí são miragem, arranjar, coragem, manjericão, privilégio, canjica, barragem e contágio. Continuidade aos nossos estudos, a gente pode observar que na página 51 desse capítulo, nós vamos encontrar mais um texto de divulgação científica, um textinho curto também, que vai falar sobre mais um alimento. O título desse texto é Intolerância à lactose, e ele vai estar falando de que alimento? Onde nós encontramos a lactose? No leite. Lá em cima desse capítulo tem o uso do I e do IN, do IN, né? Intolerância é uma palavra contrária à palavra original. Como assim, tia? No início da palavra dá um sentido contrário à tolerância, né? Tolerar e intolerar. Intolerar é o contrário da palavra tolerar. E é por isso que a gente vai estar vendo aí o uso do I e do IN para dar sentido contrário à palavra original. Então, algumas palavras, elas derivam de outras. Por exemplo, feliz. Feliz dá origem a outras palavras, como felizmente, infelizmente, infeliz. E nos dois últimos exemplos que eu dei, infeliz e infelizmente, eles dão sentido contrário à palavra feliz e à palavra felizmente. Aí, então, todas as palavras que começam com in, elas dão sentido contrário? Não. Algumas palavras que começam com in não dão sentido contrário. Algumas palavras que começam com i também não dão sentido contrário. Como imaginar, igreja, iniciar, tá certo? Mas algumas palavras sim dão um sentido contrário a outras. E por isso que é importante identificar a palavra original, certo? Para ver se dentro daquela palavra tem uma palavra original, como por exemplo, imortal. Na palavra imortal tem uma palavra original, mortal. Então, mortal é o contrário de imortal, tá certo? Dentro do capítulo tem uma realidade aumentada, onde vocês poderão ver um vídeo que vai fazer também uma explicação sobre as sílabas iniciais com I e IN, porque algumas palavras que começam com IN apresentam esse sentido contrário ao original.
Agora nós vamos fazer a última questão da nossa atividade. Leia as palavras no seu caderno apenas as que expressam sentido contrário ao da palavra original. Dá uma pausa no vídeo para copiar a questão e observar bem as palavras. Muito bem, gente. Caprichem aí na atividade. Façam a atividade com capricho, com a letra legível, tá certo? Quem escreve aí com a letrinha bem clarinha, tenta colocar um pouquinho mais de força aí no lápis, para quando tirar a foto e enviar para mim, eu conseguir ver, tá certo? Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau!